continuando aqui o nosso projetinho, né? Olha só, já está aparecendo até uma casa, né? Só que não. Mas enfim, a gente vai continuar aqui agora com o comando de piso, né? É o próximo comando. Eu vou pular aqui alguns, ó. A gente vai pular componente, vai pular aqui coluna, algumas coisas. Vamos partir direto para o piso. Vamos dar sequência na construção mesmo, né? Depois a gente volta e fala a respeito de outros elementos que ficaram aqui para trás. Tá? Então, para desenhar um piso, o comando ele está logo aqui a seguir e ele tem algumas subopções, né, de piso estrutural, piso por face, viga de borda. Por enquanto a gente vai trabalhar só com o piso arquitetônico. Tá? Só que para isso a gente vai mudar para uma vista de planta. Apesar de ser possível trabalhar aqui no 3D, não é o mais indicado. Então vamos abrir aqui uma vista de planta, planta de piso nível 1, né, o mesmo nível que a gente já tinha trabalhado. Então tem aqui minhas portas, janelas, está tudo ok. As janelas que não aparecem aqui nessa parede é porque estão fora do plano de corte, né? A gente já viu isso também, depois a gente vai aprender a configurar. Mas, para fazer o piso, é tão simples quanto o seguinte. Eu vou clicar aqui, nota que todo o meu desenho já ficou um cinza mais claro, né? E aqui em cima já mudou a aba, né? Para dentro de modificar. E aí ela tem aqui as minhas ferramentas de desenho. A única opção da barra de opções é estender para a parede e com deslocamento. Bom, a gente vai trabalhar a partir de um desenho. Eu acho que é mais simples nesse princípio do que a seleção. A ferramenta que está aqui, ó, seleção de parede. Então bastaria eu clicar sobre cada uma das paredes e ele vai selecionar. O princípio de construção de um piso é desenhar o perímetro dele. Então a gente vai desenhar a área fechada, um perímetro fechado, da área que eu quero ocupar com aquele piso. Tá? Eu vou começar então pela linha de desenho aqui, ó, linha, né? Cadeia, as opções é igual ao desenho de linhas de detalhe, tá? Então eu tenho a opção cadeia e deslocamento, e depois eu vou desenhar então o interior aqui do meu piso. Eu vou fazer de uma maneira bem simples, só para que você entenda o conceito. Tá? Depois aí você pode ir detalhando um pouco mais. A gente ainda vai ter um módulo aqui de um projeto completo que a gente vai fazer do princípio ao fim, e lá a gente vai fazer com um pouco mais de detalhe. Esse primeiro módulo é só para você entender conceitualmente como aplicar cada um dos comandos. Então eu vou pegar aqui, ó, uma vez que a minha arquitetura, o meu projeto é retangular, eu vou pegar a ferramenta retângulo, que é muito mais rápido, onde basta eu clicar num ponto e depois no vértice oposto, né? Então nota que ele desenhou aqui, ó, um retângulo, são essas linhas magentas. Eu vou desligar a opção de linhas finas que está aqui em cima para dar mais destaque à linha que foi desenhada, assim fica mais fácil da gente visualizar. E também é possível, quando eu faço uma linha dessa, eu tinha mexido aqui, acabei não mostrando, mas é possível trancar. Então eu posso fazer aqui esse deslocamento da linha, quando eu volto a encostá-lo sobre a parede, ele me sugere, né, o alinhamento, que é a mesma função do comando alinhar. Eu posso trancar, ou então quando eu faço o desenho, né, eu vou apagar essa aqui e fazer outra, só para a gente poder memorizar isso. Então quando eu faço uma linha, ele já me sugere aqui, ó, que eu tranque essa face do perímetro à parede. Tá? Então eu posso trancar, e quando confirmo o objeto, vou confirmar aqui em cima também, concluir, está feito já o meu piso. O piso é esse azulzinho que está aqui, porque ele está selecionado. Tá? Eu vou desmarcar, ó, e já está feito o piso. Então nota que agora eu tenho aqui uma linhazinha de desnível entre um e outro. Eu vou olhar lá no 3D para visualizar. Está aqui o meu piso, ó, o piso interior, tá? Já está criado. É bem simples. O conceito básico é bem simples. Só que agora a gente vai aprender um pouquinho a modificar esse piso, né? Vamos entender como é que é a alteração dele, tá? Modificar propriedades e materiais e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro, eu vou selecionar o piso aqui para ver o que ele me traz de propriedades. Essas propriedades também são as mesmas que aparecem anteriormente na hora de criar o piso. Também vai me aparecer as mesmas propriedades, tá? Eu posso configurar aqui o tipo do piso, que tem camadas também, exatamente como era na parede. A gente vai abrir agora e vai ver que é o mesmo princípio de funcionamento. Temos o nível de colocação, que está no nível 1,
e temos também uma altura de deslocamento, assim como tinha na porta, né? Só que o nome que era outro. Na porta ele chamava a altura de peitoril, mas quando eu fazia parede, ele também tinha uma altura de deslocamento, olha aqui, deslocamento de base, né? Então, o piso, se eu altero esse valor de deslocamento, ele vai elevar esse piso. Então, meio metro, por exemplo, e o piso fica elevado meio metro. Tá? Quando eu coloco no piso nível 0, significa que a face superior do piso está alinhado ao nível 1 com 0 de deslocamento. Tá? Então, basicamente é isso que a gente tem que trabalhar, a altura e o perímetro. Depois o resto é propriedade de composição do próprio piso. Então eu vou clicar nele e vou entrar no editar tipo. Dentro do editar tipo, é bem parecido com o que tinha na parede, lembra? Tem aqui ó, construção, tem o gráfico, depois tem materiais de acabamento e outras coisinhas. Então o que eu posso fazer aqui neste piso? Eu vou duplicar ele para não perder aquele que já está configurado. Eu vou chamar aqui de deck de madeira. Deck de madeira. Vamos criar um pisinho de madeira. Você vai entender bem como é que funciona essa estrutura. Então vou abrir a estrutura e olha só a tabela que aparece aqui, muito parecida com aquela de parede. Só que com a diferença de que aqui não tem mais lado interior e lado exterior. Não faz essa sugestão porque a gente já percebe que as camadas superiores vão ficar para cima e as camadas inferiores vão ficar para baixo. Tá? Então eu vou considerar que esse piso tem uma estrutura de 10 centímetros ou, sei lá, 13 centímetros aqui de concreto. Vou pegar aqui o material, ó, vou escolher um material lá na biblioteca. Se você pesquisar aqui em cima, concreto, ele vai mostrar alguns, né? Então tem aqui, ó, concreto moldado em loco, ok, inserir concreto, e eu vou inserir uma nova camada acima, que eu quero que ela fique fora do núcleo, porque agora é só um acabamento, né? Um revestimento, ó. Então vou colocar aqui como acabamento, tá? Então acabamento, e vou pedir o material um deck de madeira. Então vamos colocar aqui madeira e vamos ver o que aparece. Então madeira, tem aqui ó, piso carvalho. Vou colocar esse mesmo, tá? Então piso carvalho, ok. Vou dar uma espessura a essa camada, então 20 milímetros. Também posso abrir aqui a visualização para ver como é que está meu piso. Então tenho concreto e depois tenho a madeira por cima. Beleza, tá ok, é isso mesmo que eu quero. Vou confirmar aqui, já está com o nome correto. Posso também escolher uma representação gráfica. Vamos ver aqui primeiro como ficou o material, depois eu volto e mostro a representação gráfica. Ok, e olha só, o meu piso de madeira já está criado, já tem ali o material, já está aplicado, né? Já está bem legal. Eu vou fechar aqui essa vista e vou abrir aqui, ó. Aliás, eu acho que não tem, eu vou ter que criar aqui um corte. Vamos fazer um spoiler aqui, vamos dizer um pouquinho do que a gente ainda vai ver lá na frente, tá? Então não se preocupe com isso aqui agora, que a gente vai ver esse comando de corte mais para frente, com mais detalhe. Então eu vou criar aqui, ó, comando corte, tá? E dentro desse corte, vou fazer uma linha aqui, ó, clica num ponto, traz o mouse para o ponto oposto, clica e ele já cria um corte, tá? Eu vou abrir esse corte, dando 2 cliques sobre o símbolo, e ele tem aqui a representação gráfica da parede, que foi aquela que a gente definiu em aulas anteriores, né? E tem agora a representação gráfica do piso. Então, vou clicar no piso e vou editar o tipo e vou mudar aqui, ó, a composição gráfica dele aqui, ó. Eu vou escolher uma achura, pode ser uma achura qualquer. Eu vou até escolher aqui uma achura de concreto, só para a gente ficar com uma coisa bem diferente, tá? Então, achura de concreto e vou deixar preto mesmo. Ok. E olha lá, já está aplicado agora uma achura de concreto. Ele está grande assim porque está na escala 1/100. Se eu mudar a escala de representação, colocar por exemplo a escala 1/20, né, já muda aqui a representação gráfica e a achura fica menorzinha. Bom, ok, então eu vou fechar aqui essa vista, vamos voltar lá para a vista da planta de piso. E agora a gente vai fazer o piso um pouquinho diferente, a gente vai fazer um piso como se fosse uma calçada aqui exterior, ó, um pouco mais baixa do que essa interior, como se fosse o radier da casa, né, a fundação aqui. Então eu vou novamente selecionar a opção piso,
E agora a gente vai fazer dois retângulos, porque uma coisa é muito importante você entender. Toda vez que você estiver trabalhando com os perímetros, seja na edição de um perfil, seja na composição de um piso, seja na modificação de algum elemento para construir uma parede, por exemplo, um perfil de parede, é muito importante a gente entender que toda vez que eu tenho um perímetro fechado e desenho alguma figura também fechada no interior deste perímetro, aquela figura que foi desenhada por dentro vai recortar a figura maior. Ou seja, eu vou fazer aqui, ó, você vai entender isso melhor. Retângulo, eu vou ligar aqui o deslocamento. Eu quero fazer um deslocamento de 1,5 m. Então é a distância que eu vou colocar o meu piso. Olha lá, tá vendo que ele está ficando maior do que é a casa, né? Maior do que a parede. Tem uma distância entre a parede e aonde está o piso, tá? Então cliquei aqui, significa que, olha aqui, ó, 1,5 m, tá? É a distância entre a linha e a parede que eu desenhei. Então se eu coloquei o retângulo aqui dentro, ele ficou 1,5 m maior para fora. Agora eu vou desligar esta opção, colocar 0 novamente, e vou refazer o mesmo retângulo, olha aqui, tá? O mesmo retângulo. Então eu tenho este aqui, interior, e tenho um outro maior exterior. Fiz duas figuras, uma dentro da outra. Isso para o Revit significa que esta de dentro vai recortar a de fora. Então aqui é sólido, aqui é vazio. Ok? Além disso, eu ainda vou colocar aqui, ó, um deslocamento de menos 20. Vou colocar maior um pouquinho, menos 50. Então seria 5 centímetros, né, de desnível entre os dois pisos. Então, ok, vou confirmar aqui em cima, tá? Concluir a edição, o desenho, ok. E eu já fiz mais um piso, fiz outro desenho. Então eu tenho este piso, que é o azul selecionado, e tenho este piso, tá? Então tenho agora duas seleções, olha lá. Vou passar para o 3D para a gente visualizar isso melhor. E você pode perceber que agora tenho dois pisos, um externo e um interno, e que existe um degrau de diferença entre os dois. Este aqui está no nível 1, com deslocamento 0, e este aqui também está no nível 1, mas tem um deslocamento negativo de menos 50. Eu vou abrir o nosso corte, então aqui no navegador de projeto, corte 1, que é aquele que a gente criou na aula anterior, e você consegue observar aqui, ó, que eu tenho um piso e o outro um pouco mais baixo. Tá aqui o meu nível 1, ele está alinhado ao piso interno e o externo está mais baixo do que o nível 1, tá? Porque eu coloquei valor negativo, olha aqui, valor negativo. Desta forma você pode desenhar qualquer perímetro com furos, com figuras. Se eu quisesse deixar o buraco para fazer uma piscina, tenha a liberdade de fazer o desenho como você desejar.